Olá pessoal, Danilo Pinheiro. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês as últimas coisas que a gente implementou no DP Auto Rig System. Para você que não conhece, o DP Auto Rig System é um sistema gratuito que a gente tem modular para fazer o rigging no Maya. Vocês podem conhecer ele melhor indo no meu blog. Aí no meu blog vocês vão aqui em Downloads, aí você tem aqui DP Auto Rig System. A gente está na versão 3. Você tem informações aqui, o wiki de como utilizá-lo e o GitHub, que é exatamente onde a gente concentra o script para poder fazer download dele e utilizar, tá? Então, para quem não conhece, pode conhecer através desse link. Quando você clicar aqui, você vai ser direcionado para essa tela e a gente também tem alguns vídeos explicando como você faz o download e instalação dele, tá? Basicamente o que eu vou mostrar nesse vídeo é o que a gente fez ultimamente de alterações, e uma delas bem interessante, a gente criou uma planilha de desenvolvimento, tá? Então quando você clicar nesse link aqui, ele vai abrir para você essa planilha de desenvolvimento de development, né, do nosso DP Auto Rig System, tá? Nela está descrito todas as coisas que a gente quer implementar nele, que a gente ainda não fez, porque ainda não tivemos tempo ou capacidade de criar, tá? Mas ela está dividida, por exemplo, em partes, como por exemplo a entrada que a gente vai dar, o número dela, quem está programando, a prioridade que a gente tem para ela pode ser uma prioridade baixa, alta, normal, tá? O nível de dificuldade, o que ela faz, se é uma correção de fix, se ela está melhorando alguma coisa, etc, ou adicionando coisas novas, né, por exemplo. A gente também tem o status, waiting to start, ou então você pode mudar aqui para cancelado, feito, em progresso, etc, tá? Então tem um tipo, eu não vou falar muito dessa planilha, quem tiver interesse pode conhecer mais ela, e se você tiver interesse em participar do trabalho em equipe para o desenvolvimento do DP Auto Rig System, que é em código aberto, você pode pedir acesso para essa planilha. Você vai colocar aqui que você está fazendo alguma coisa em Work in Progress. A gente vai então seguir o que a gente está feito, tá? Lembra que para isso precisa estudar um pouquinho de Python, precisa fazer alguns conhecimentos sobre o rigging, é claro, né? E aprender sobre o GitHub e como fazer um request de pull. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, tá? Então a gente vai publicar ou não os nossos fixes. A gente aqui também tem os comentários do que a gente planeja fazer neles. Vocês vão ver que tem muitas coisas para serem feitas. Até o momento tem 162 entradas aqui e com certeza vai vir mais. Algumas delas são muito difíceis de fazer, dificilmente a gente vai conseguir implementar nesse sistema, e outras são ótimas da gente fazer e são importantes de serem criadas, tá? Então a gente vai sempre atualizar a lista de prioridade aqui para trabalhar com ela. Nessa planilha também a gente tem os logs do que a gente fez há muitos anos atrás, tá? E eu coloquei tudo nessa planilha para centralizar o histórico do nosso trabalho. E aqui, ó, 2010, eu acho que foi o primeiro, né, o release que a gente tinha quando ele ainda era um Mel Script, tá? Tá bem. Então de lá para cá a gente chega nessa parte aqui que é o log desse ano. E aqui a gente vai ver na versão atual, que é essa daqui, ó. Ela tá na 3.9.28. Eu vou explicar para vocês porque provavelmente eu vou fazer um release agora, em breve, da versão 3.10, para a gente poder iniciar uma nova fase de desenvolvimento com essa versão já estável, que é a 3.9.28, que a gente já corrigiu muita coisa no AutoRig, e aí eu vou querer implementar coisas novas que realmente são importantes da gente fazer numa versão limpa, estável, e iniciar novos commits a partir dela, tá? Então vai ser a versão 3.10, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo. Aqui a gente tem o log do que a gente fez na versão 3.9, que é essa daqui, ó. Aqui eu vou passar bem rapidamente o que a gente fez, porque senão vai ficar muito cansativo. É só para a gente mesmo ilustrar o que a gente criou e melhorou no nosso AutoRig
e mostrar a funcionalidade dessa nossa planilha para a gente poder abrir, né, a programação em conjunto. Outros programadores no passado já me ajudaram muito no desenvolvimento do AutoRig, eu tenho que sempre agradecer eles. E claro, a gente sempre tem coisas novas para a gente fazer e a gente implementou essa planilha justamente para organizar o nosso trabalho de forma que a gente consiga comunicar o que vai ser feito e cada um saber o que cada um deles está fazendo em um branch separado. Para quem não entende muito sobre isso, desculpe, mas a gente vai fazer em trabalhos paralelos, né, de cada programador com um branch separado. Esse branch dele, depois a gente vai dar um merge no nosso master, que é o nosso AutoRig publicado, tá? Aí isso vai facilitar todo mundo a não atrapalhar o código e sempre trabalhar com protótipos, onde todo mundo pode discutir o que vai ser feito da forma que vai ser feito, todo mundo pode revisar o código, comentar, e aí sim, quando ele tiver ok, a gente publica, tá? A gente vai fazer isso de uma maneira bem organizada para não dar problema, tá? Então, do que a gente fez na versão 3.09 foi então criar essa opção aqui de Select All Controls. Eu vou mostrar qual que é essa opção. O Select All Controls ele é muito útil para a gente criar um rig em que tem um layer de essa opção aqui, ó, Select All Controls. Aqui eu vou clicar, não vai ter nada porque não tem nenhum controle na cena, mas se a gente criar qualquer rig simples aqui de Limb, por exemplo, tá? Ele vai criar os controles e, é claro, a gente vem aqui Select All Controls e ele vai selecionar todos esses controles. O que eu faço quando eu tenho todos os controles selecionados? Venho aqui e crio nesse primeiro ícone aqui o controller, que é o que a gente normalmente publica o nosso rig com ele, porque a gente fornecendo normalmente eu deixo sem o P para não ter o play blast das curvas de controle, tá? Mas a gente fornece isso para os animadores para que eles depois possam clicar com o botão direito e pedir aqui Select Objects. Ele vai selecionar todos os controles que a gente tem no nosso rig, e isso daqui ajuda eles a criarem um botão lá no picker que eles utilizam normalmente para poder selecionar através da ferramenta deles todos os controles e marcar aqui quando eles animam ainda em blocking, tá? Essa é uma alteração que a gente fez. A outra, deixa eu vir aqui na nossa planilha. Esse aqui foi edição da expressão, não precisa comentar. A gente melhorou o Spine FK. O Spine agora tem FK, deixa eu mostrar aqui, rigging. O nosso Spine, ele tem agora a opção de FK. O que é esse FK? Para ele é que a gente tem no Option Control a opção de ligar ou desligar o FK dele, tá? Então ele tem agora opções de FK. É bem provável que em breve eu vou alterar esse shape desse controle aqui para que ele tenha um shape diferente do que cria em cima aqui da cintura, né? Isso ajuda a gente a fazer menos edições depois que a gente trabalha com o rig, tá? Mas é o mesmo setup, ele continua tendo um ribbon ali no meio e a gente adicionou o controle para Spine em FK. Seguindo aqui, a gente tem o Middle Intensity para o Spine. Isso aqui foi interessante. Esse novo aqui é o log que a gente tem no nosso AutoRig. Isso aqui é mais basicamente programação, não preciso mostrar, mas esse Intensity aqui, ele é interessante para a gente, quando está em IK, por exemplo, ó, a gente tem, por exemplo, aqui esse atributo Intensity. Ele está em 0 porque normalmente o ribbon ele faz uma curva bonitinha para levar os joints, né? Quando a gente faz assim, por exemplo, ó, ele faz uma curva display aqui, né? Onde que é display show all, ok. Então aí vocês verem que o ribbon faz essa curva bonitinha e a gente tem agora esse atributo que o controller, não sei se vocês conseguem ver, ele está com o pivô um pouquinho do lado do nosso ribbon, tá? Para respeitar realmente o ribbon, a gente deixou esse atributo como 0
E se quiser que ele gruda ali, é só você colocar valor 1, ele vai grudar exatamente onde está o nosso controle, tá? E o controle tem força total em cima do joint, que está sendo levado pelo ribbon, tá? Normalmente eu deixo 0, que é o que mais interessa para a gente, o ribbon fazer a curva de interpolação mais bonitinha, tá? Outra coisa que a gente pode ver, update log. Isso daqui é só uma coisa sobre o auto-instalação do AutoRig. Não precisa se preocupar, já está funcionando. Tem muitos fixes, muitos erros que a gente corrigiu de UI, né, da User Interface, que é a nossa janela do DP Rig System, está com muita coisa corrigida. Bugs que a gente corrigiu também. Esses eu não vou falar porque já está tudo beleza, né? A gente melhorou o Keep Hierarchy. O que é o Keep Hierarchy? É uma forma da gente manter a hierarquia do AutoRig, mesmo que a gente precise adaptar a estrutura dele para uma outra hierarquia que alguma empresa esteja utilizando, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem aqui, se a gente criar um rig, pode ser qualquer rig, tá? Aqui eu vou criar só isso aqui, ele gerou o rig pra gente de qualquer coisa, tá? E a nossa hierarquia do AutoRig agora ela leva a encontrar esses grupos aqui, ó. Ela leva através desses atributos no all group, tá? Esses atributos aqui são conexões de mensagem, então a gente está conectando um node a um atributo, e isso auxilia muito a gente se a gente precisar renomear os nossos grupos ou reparentear eles. Não tem mais problema, não vai dar mais bug no rig se a gente precisar editar ele, porque agora ele está apontando para os nossos nodes. Por exemplo, se eu vier aqui nesse node data aqui e renomear ele como teste, olha ali, agora o nosso grupo, o grupo está apontando para o data, que é o data test group, tá? Porque ele está apontando para o node, tá vendo? Ele não está mais lendo nomenclatura de nome convencional, ele está aí feito isso. Então, isso ajuda a gente se a gente precisar remanipular toda a nossa estrutura do AutoRig para adequar alguma empresa. Eu não sei se eu tenho aqui o script que a gente usa, por exemplo, na RUF. Olha aqui, ó, eu vou gerar um rig para vocês. Vou dar um Ctrl Z aqui. Isso, ó. Aqui ele está igual ao AutoRig, né? Aí na RUF Studio, que é um estúdio que a gente trabalha bastante para eles, a gente tem isso daqui, que ele vai perguntar para a gente qual é o nosso nome do personagem. Eu vou colocar aqui name, que pode ser qualquer nome, ele vai colocar maiúsculo de qualquer forma. Aí ele vai entrar com isso para a gente e ele vai gerar para a gente uma alteração na nossa estrutura do rig, tá? Mas essa estrutura aqui continua sendo funcional, porque olha aqui, a gente tem todo o AutoRig sendo apontado para novas nomenclaturas. Por exemplo, Data Group não chama mais Data Group, chama-se Setup Group. O Static Group continua o mesmo nome, tudo, mas ele já encontra onde que a gente quer cada um dos nodes, porque ele está apontando para o node, tá? Isso é muito bom para a gente, depois que faz a alteração para a estrutura da empresa. Vocês podem criar um script simples igual aquele que eu criei aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É uma coisa simples. Ele está dando reload. Eu não vou mostrar para não ficar muita programação, mas no caso a gente quiser editar um novo rig aqui, coloca ele e gera o rig, e ele não vai dar pau porque ele está conectando nos nodes, tá? Ele vai encontrar onde que está o data group, onde que está com outro nome e o que ele tem nele, tá? Então essa é a alteração que a gente fez, que eu comentei. Vamos ver o que mais que a gente tem. Quando ele auto-instala, ele coloca uma mensagem dizendo o que é que foi feito. Bake Animation Fix. Isso aqui a gente teve um problema num job, onde o Facial Controls ele estava dando problema quando eles davam bake na animação. Isso foi corrigido porque eu dei lock num atributo e ele não bakeei um atributo em lock, e já está tudo funcionando normal, tá? Mirror Guide Bug Fix. Esses bugs eu acho que eu não vou mostrar muito se não tiver um muito importante ser visto.
Isso aqui é só da guia, então não tem muito problema. Refresh Maya before rig. Isso daqui é basicamente ele, antes de gerar o rig, ele dá um refresh no Maya para que ele consiga encontrar todos os nodes e recalcular bem as conexões entre eles sem problema, tá? Aqui a gente melhorou, a gente está guardando a versão do Maya no script, então a gente também guarda o shape do controle utilizado para que depois a gente possa manipular ele facilmente quando a gente precisar, tá? Aqui vamos ver o que a gente fez a mais. Agora RESTful controls by attribute already integrated to limb. Ok, então se a gente tiver outros atributos do RESTful, que é o que a gente está criando no nosso AutoRig, a gente adiciona novos atributos, então todos eles vão ser mostrados no nosso controle principal da perna. Só isso, tá? Aqui, Simple e Complete Options to Integrated Modules. Daqui basicamente é o que a gente pode ter quando a gente vai criar um módulo, por exemplo. Ele vai perguntar para a gente agora, qual tipo que você quer criar. Isso aqui que a gente alterou de novo, tá? A gente pode criar o simples ou o completo. Aqui eu vou cancelar e vou mostrar para vocês, por exemplo, o carro. O carro, se a gente criar o simples, ele vai criar poucas guias para a gente, olha, tá vendo? Ele não vai criar com todas as guias que ele tem possibilidade de criar. No caso, se a gente criar com a opção de carro complete, aí ele vai criar muitos mais módulos, porque quando a gente criou esse módulo de integrado de carro, olha lá, a gente fez tudo que poderia ter num carro nesse módulo, tá? Então, quando você quiser criar um rig mais avançado, você usa o módulo complete. Se você quiser usar um rig mais simples, vai no módulo simple, tá? Eu ainda pretendo mudar, inclusive está na nossa tabela aqui, ó. Eu ainda devo melhorar, tem uma instrução aqui para a gente melhorar essa disposição simples complete. Eu devo colocar ainda um default, só para saber que é o que a gente está usando nos projetos, né? E facilita para a gente, tá? Então, isso aqui foi improvement. A gente também teve twist bones, blend shapes e whip groups, tá? Esse daqui é assim, ó. Twist bones agora eles estão utilizando matrizes, tá? Para o cálculo da rotação dele, porque ele estava rotacionando através do Euler angles. Então ele dava algum flip e agora os twist bones não dá mais flips. Twist bones é quando a gente tem um ribbon e a gente quer fazer ele rotacionar nesse eixo aqui, por exemplo, ele dá um twist, né? Então, nesse caso, ele está calculando pela matriz, não vai ter mais problema, porque a matriz a gente pega direto do quaternion, tá? Isso é um pouco mais avançado, mas só saber que corrigimos o twist bone para ele não dar flip. Outra coisa, a gente adicionou esses grupos blend shape e whip. Ó, eu vou criar um rig simples aqui, senão isso aqui vai demorar. Por exemplo, arm rig. Quando a gente gera um rig agora integrado, que é esse botãozinho verde, a gente tem nele, dentro do data group, a gente tem um blend shapes group, que é onde a gente guarda as nossas blend shapes lá dentro. Quem fez o curso curso do aprendiz online, a gente tem o aprendizado de colocar as blend shapes dentro desse grupo, né? Então ele já cria pra gente facilmente. Esse work in progress group é tudo que a gente estiver trabalhando no momento e não tiver acabado, a gente coloca aqui para guardar. Caso a gente precise publicar o rig, a gente dá o hide no data e ele não vai aparecer para ninguém enquanto a gente está em work in progress, tá? Não vai ser publicado diretamente para o animador usar, ainda está em work in progress, tá bom? Outra coisa, vamos ver. O Head Deformer, a gente deu um improvement nele, que basicamente foi criar calibrações, e eu ainda não consegui fazer uma calibração, vou ser sincero. Ela não é perfeita ainda, eu ainda não consegui chegar num cálculo ideal, mas eu acho que estamos quase perto de um cálculo ideal. Basicamente o que a gente precisa nele é ter uma geometria e clicar aqui em Head Deformer. A gente não precisa mais criar Lattice, ele já cria Lattice para a gente e já coloca os nossos controles. Ele já tem os controles aqui para
fazer o mirror da Let's. Aqui o cubo não está deformando porque ele não tem nada, mas ele está bem melhor, esse nosso Head Deformer, porque ele já cria tudo muito bem organizado, tá vendo? E aqui basicamente a gente tem esses fatores aqui de calibração e um fator de redução que eu ainda não cheguei num cálculo ideal para eles, tá? Mas eu ainda vou tentar chegar nesse cálculo. É difícil, mas eu vou ainda tentar aprender como que a gente faz isso melhor, tá? Mas quando a gente precisar calibrar, a gente vai direto nesses valores. E esses aqui de intensidade a gente deixa para o animador poder escolher. A gente também adicionou um Expand para ter maior ou menor intensidade de expansão do Squash, tá? Esses aqui são mais o fator de multiplicação para o Translate, né? E esse aqui é para o Squash. Vamos lá. Desculpa, esse vídeo vai ficar um pouco longo mesmo, mas é normal esses vídeos de muita publicação que a gente tem, né? Aqui o Head Deformer a gente viu. Facial Controls Bug Fix, tá? Tinha alguns bugs que a gente corrigiu, nem lembro o que era. Ele não estava encontrando o Head Deformer para fazer o Parent nele quando gera o Facial Controls. Agora tá tudo certo, tá? Aqui, por quê? Porque agora eu não estou procurando o Facial Controls por nome, a gente está procurando ele por Node, isso facilita a gente, né? Aqui a versão 3.9.19 a gente deu melhorias no AutoClavicle, corrigimos algumas coisas, e aqui Single Model Update e Zero Out Suffix. Bem, a gente melhorou algumas coisas dos tweaks e eu editei esse zero out sufixo aqui. O que é o zero out sufixo? É esse sufixo que a gente tem aqui, ó, zero, tá vendo? Zero agora ele vem como zero grupo. Depois que eu fiz isso, começou a dar um monte de problemas que a gente ainda tem que corrigir. Vou mostrar para vocês não se assustarem que isso a gente ainda não corrigiu. Eu vou corrigir, espero que em breve, porque está na nossa planilha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Na nossa planilha ele está como alta prioridade pra gente, tá vendo aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo o AutoClavicle que eu ainda tenho que calcular ele melhor. Só que o level dele é insano, ele é muito difícil de fazer, por isso eu ainda não consegui, tá? Mas temos aqui, ó, o Zero Out Name, ó. Ele está em prioridade alta, porque ele é muito importante que a gente faça. O que é? Eu vou gerar um rig. Vocês vão ver que eu mudei o sufixo, a forma de escrever o sufixo nos nodes, quando a gente faz o grupo do Zero Out. E ele gerou grupo em cima de nomenclatura e tá uma bagunça, na verdade. Se a gente for ver aqui no nosso grupo Zero Out do Reverse Foot, olha lá que coisa mais feia que está acontecendo. Olha, o grupo ele tá contra o grupo, zero, grupo, tá vendo? Me desculpem, isso daqui é uma falha nossa, mas que eu ainda vou revisar a forma em que ele gera esse sufixo pra gente do grupo Zero Out, para que não tenha problema, tá? Mas eu prefiro fazer isso numa versão limpa, porque essa está estável, mesmo que ela esteja com esse erro, ela está estável. Eu não quero ainda alterar isso. Talvez eu até altere, posso estar falando uma bobagem agora, pode ser que eu não consiga resistir e publicar com esse erro. Talvez realmente eu vou corrigir isso, mas você já sabe, tá? Se aparecer uma versão aqui, por exemplo, um log aqui da versão 3.9.29 que a gente alterou a correção do nosso Zero Out, é isso, tá? Que a partir disso aqui, ó, que já tá me incomodando há um tempo, tem essa nomenclatura feia, tá? Aqui, ó, tá vendo que coisa linda? Foi fixado, coisa nenhuma, foi atrapalhado. Desculpa. Facial Controls que a gente fez com joints agora. Isso daqui é legal. Isso aqui, para quem gosta de rig para game, é uma coisa muito importante para se explicar que foi feito. Que é basicamente, vou usar esse rig aqui mesmo. Basicamente agora a gente, para criar rigs para game, a gente pode utilizar joints, porque as engines de game elas não são muito boas para trabalhar com blend shapes. Então para game a gente pode usar os tweaks, e na hora de você criar os tweaks você pode usar ele completo ou simples, tanto faz. Eu vou usar o completo aqui nesse caso, e ele vai perguntar pra gente, ó, que tipo de
tweaks você quer criar? Você quer utilizar Indirect Skinning, que é o que a gente aprende no curso do DP Rig System, ou Facial Controls, que a gente também aprende, só que ele é direcionado para game, tá? Se você pedir Facial Controls, que é essa nova opção, ele vai gerar para você os seus tweaks com a opção de que eles não são Indirect Skinning, tá? Ele vai criar diretamente os joints. Então você vai posicionar lá no seu personagem onde que é cada uma das guias e colocar. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas imagine que você posiciona lá no seu personagem. Quando você criar o rig, ele vai criar esses tweaks sem utilizar o Indirect Skinning do módulo single. E essa alteração faz com que ele crie joints aqui, tá vendo? Esses joints aqui eu não vou selecionar joints, senão vai ficar difícil de ver. Mas aí a gente tem aqui os controles para levar os joints, olha. São os joints de tweaks sem Indirect Skinning, tá? Ah, tudo bem, Danilo, isso aí tá muito legal. Vou ter que fazer minha animação toda na mão, não vai prestar. Então vou só diminuir aqui o joint size pra gente ver melhor. Deixa eu ver se ponto 3 vai bem. Ponto 3 vai bem. Os joints estão pequenininhos ali pra gente. E agora eu tenho que animar tudo na mão. O animador não vai gostar muito disso, né? Eu sei. Então por isso a gente criou a funcionalidade de Facial Controls, que é esse daqui. Ele agora tem a opção de Indirect Skinning ou Facial Controls mesmo, tá? Então esse Facial Controls por joints, ele é mais orientado para game, tá? Ele vai encontrar na sua cena quais são os joints que já estão preparados, tá vendo? Que esses tweaks já estão preparados para receber nosso joints, tá? Então eu vou criar um default package aqui. Ele vai criar para a gente aqueles controles que a gente conhece de Facial Controls, ó. Vou escalar no tamanho esperado para esse personagem. Vou posicionar aqui mais ou menos só para a gente entender. O que eles fazem? Eles fazem assim, ó. Olha que interessante. A gente vai controlar os tweaks por controles desses daqui, ó. Então ele vai fazer como, por exemplo, sobrancelha para cima, sobrancelha para baixo, nervoso ou triste. Ele vai fazer esse controle, tá? Então o que a gente poderia fazer com Blend Shapes, a gente também pode fazer com os controles de Facial Controls já integrados para o game. Então a gente poderia fazer um sorriso, triste. Então ele vai levar aqueles controlinhos, tá vendo? Wide, narrow e etc. Então isso daqui eu vou mostrar para vocês como que ele calcula isso, porque ele tem toda a estrutura agora para os lábios, sneer, grimace, etc. Ele está sendo calculado dessa forma, inclusive os fonemas para game, tá? Então, sei lá, se você quiser fazer o A, quiser fazer o O, tá vendo? Ele está ajustando esses daqui. Agora eu vou mostrar para vocês, se vocês entrarem para calibrar isso daqui, que pode ser que isso não fique calibrado para o personagem de vocês. Então é importante vocês entrarem aqui no Attribute Editor do seu controle que você quer calibrar e você vai ver uma série enorme de atributos aqui que ele cria para gerar essas targets, ou seja, para gerar essas formas, tá? Então, por exemplo, aqui essa é a target U, essa é a target F. Então esses são os valores que ele calcula para cada um desses tweaks que ele encontrou, tá? Então, por exemplo, isso aqui é a target O, é o atributo que a gente está mexendo aqui, e cada um desses você pode alterar o valor dele, ó. Ele vai mais para frente, mais para trás. Deixa eu ligar aqui de novo, só mostrar vocês, ó. Ele pode acertar esses valores, então você pode ir para frente, para trás, você pode para cima, para baixo, para frente, para trás, para cima, para baixo. Então aqui você vai acertar o seu shape do seu controle, sabe? Eu sei que é muito difícil de fazer esses ajustes, mas temos a opção de fazer esses ajustes, tá? Então essa é uma funcionalidade que a gente fez para game, exatamente. A gente utilizou isso num projeto para game, funcionou super bem. Então eu estou publicando para a gente essa funcionalidade
e explicando para vocês como que vocês podem calibrar. Não é fácil calibrar, eu sei, mas todos esses valores aqui, eles estão passando por um remap value, por isso que ele está assim. Isso é melhor do que utilizar a set driven key, e é essa forma que a gente fez, tá? Se quiser, depois a gente pode investigar como que eles são, mas vocês vão ver uma série de nodes conectados para chegar nesses valores. Esse valor já é calculado de de um banco de dados que a gente tem já no AutoRig, que eu gravei ele no JSON file, tá? Vocês podem pesquisar se vocês quiserem. No próprio script já tem esses valores pré-definidos e ele vai ser ajustado de acordo com o tamanho do seu personagem, tá? Mas precisa talvez calibrar. Bom, não vou me estender muito sobre isso. Vamos falar do que tem mais. Isso daqui é a interface do nosso Space Switcher, que eu corrigi para ele poder abrir novamente, que o QT do Maya 2020 alterou e ele não estava mais abrindo. Então a gente alterou para melhorar, tá? A gente melhorou um pouquinho também algumas coisas na nossa DPWL. Deixa eu mostrar aqui o DPWL. É esse aqui, ó. Quando a gente tem agora o well, o will aqui, ó. Cadê ele? O will aqui. A gente pode dar um rig nele. E vocês vão ver que agora ele tem um joint aqui embaixo, ó. Esse joint aqui de baixo, ele é um joint muito utilizado quando você precisa fazer a roda ter um eixo, ou então rodar só a parte interna dela, a parte de fora não. Então esse aqui é a base para a gente poder fazer esse tipo de movimento com ela e a gente conseguir, por exemplo, grudar nela um eixo de um carro, mesmo que não rode, ele vai estar seguindo a roda caso a roda faça assim, tá? É importante ter esse joint para esquinar o que não roda no giro da roda, tá bom? Mais uma coisinha. Esse aqui é o preset que eu falei para vocês, que a gente tem no banco de dados do nosso AutoRig. Basicamente é um dicionário que a gente tem lá para saber todas as posições iniciais antes do cálculo do nosso facial controls com joints, tá? Aqui o autoclavicle agora está apontando para o cotovelo, porque antes ele apontava para o punho, tá? Quando a gente programou ele, então depois eu alterei para ele apontar para o cotovelo, ficou mais estável, tá? Então ele vai apontar para o cotovelo ou o joelho, né? Vai funcionar super bem. Aqui, foot rule angle and plant, tá? Eu vou mostrar que são esses atributos. São atributos novos do foot rule. Então a gente pode criar uma leg aqui. Simple e irriga ela. O que é os atributos novos? São esses daqui, ó. No nosso foot rule, a gente tem aqui, ó, novos atributos que são o foot rule angle e o foot rule plant. O que são eles? Eles agora é assim, ó. Esse angle é o 30. Quer dizer que a partir do 30 ele começa a subir o pé. Ó. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Ele não sobe o pé ainda porque está abaixo de 30. Passou de 30 o foot rule ele começa a subir. Se eu quiser um outro ângulo, se eu quiser que ele comece a subir só no 40, então eu posso ajustar aqui e ele vai subir a partir do 40, tá vendo? Então esse aqui é o ângulo que ele começa a subir. Vamos dizer que agora a gente tem um rig em que o sapato é um pouco mais para cima. Você já viu quando o modelador modela para a gente um sapato que a ponta dele, o bico é para cima. Então você tem esse plant aqui que é para dizer o ângulo que ele vai descer o sapato antes de subir o pé. Então vamos dizer que seja 10. Aí vocês vão ver, aqui não vai funcionar muito bem, mas dá para ter uma noção. Ele vai andar um pouquinho até 10, ó, o bico vai descendo do sapato, ó, o bico vai descendo, aí a partir do 10 ele continua e sobe, tá? Então é assim que é o plant, ele vai fazer esse movimento, ó, ele vai descer o bico do sapato até encostar aqui e depois ele vai fazer o rule, tá? Então esses são os atributos novos para o foot rule. A gente também deu um update no nosso header, no DP AutoRig System. Agora ele está mais limpo, isso é mais programação. E a gente também limpou muitas coisas para o Squash, que é o volume que eu falei lá. Eu estava calculando mais coisas aqui
Head Deformer foi uma das últimas coisas que a gente fez. E o Head Deformer no 2020 tem um defeito, tá? Esse defeito aqui é um bug do Maya 2020. Eu acho que compensa eu abrir aqui o Maya 2020 e mostrar para vocês esse bug acontecendo, porque é uma coisa sem comentários, né? Mas que pro rigging ele faz muita diferença, então eu aproveito já mostrando para vocês, porque eu não consigo corrigir isso, porque isso é um bug no Maya, tá? Aqui, se a gente for criar qualquer rig, eu vou criar aqui um rig simples, tá? Nem precisa ser do DP Rig System, vou criar uma coisa simples, mas vou criar no AutoRig porque é mais rápido. O que é que a gente tem nesse bug? Esse bug tem relação com o Deformer Order, que é o que a gente tem aqui. Eu vou criar um cubo. Desse cubo eu vou ter nele, por exemplo, vários cubos aqui. Alguns eu vou criar como blend shapes de outros. Então, Deformer Blend Shape. Esse aqui, blend shape desse. Forma blend shape, tá? E eu vou criar alguns skinning aqui de alguns rigs para criar alguns skinnings bem simples, tá? Então esses dois aqui a gente vai skinar com esses joints, esse daqui com esse joint, aqui tanto faz, estou fazendo só uma. Esse já está skinado, esse, já skinou todo mundo com aqueles, não tem problema não. Então vamos lá. O que é o problema que acontece? É que, olha aqui, a gente tem esses Deformers Orders, que aqui nesse caso tem só skinning, mas esse tem um blend shape, tá vendo? Se eu vier aqui e tentar criar o Head Deformer nele, o Head Deformer ele vai utilizar o relationship do Maya, aqui em Deformer Sets, ele vai adicionar o nosso Deformer na nossa geometria. E o Maya 2020 tem um grande problema de bug com o Relationship Editor, que é o que? Ele vai bagunçar essa ordem daqui. Essa ordem que está aqui para esse cubo 3, olha, tem um pcube 3 Skin Cluster e tem um Blend Shape 1, tá? Esses deformers de input aqui, eles vão se bagunçar e vão aparecer em outros nodes que não tem nada a ver. Então vocês vão ver que coisa mais estranha. A gente vem aqui, cria um Head Deformer, ele vai criar o Head Deformer, ele já vai informar pra gente aqui, ó, ei, você está usando o Maya 2020 e tem um bug. Aí ele vai explicar para vocês desse bug. Se vocês quiserem procurar no site da Autodesk, tem esse código de bug que eles relatam pra gente, tá? Então se você continuar, ele vai criar e vai bagunçar o seu pcube 3. Aqui nesse caso ele funcionou bem. Aqui ele não bagunçou porque esse setup nosso é muito simples, tá? Mas quando você tem um setup em que num personagem em produção, com certeza vai acontecer com você isso tudo que vai bagunçar, tá? Vai ter skin cluster de um conectado no outro que não tem nada a ver, e esse daqui também vai ter as mesmas conexões do outro 3, tá? Isso aí acontece e eu não consigo resolver, tá? Mas eu informo esse bug caso aconteça com você. Nesse caso aqui não aconteceu, que o rig é simples, mas rig em produção nossos todos aconteceram. Maio 2020 a gente adicionou o Head Deformer, todos eles deu problema, porque o Head Deformer criou uma nova conexão nas influências e bagunçou tudo, tá? É um bug sério pro rigging do Maya 2020, mas não vem ao caso a gente falar sobre ele mais, tá? E a última coisa que a gente fez é uma correção de um bug que tinha na Spine, que quando ela tinha um rig escalado e a gente rotacionava esse rig, o Spine do meio ele dava uma torção, uma rotação, tá? Então isso aí a gente conseguiu corrigir e foi isso que a gente fez para a nossa versão do Maya do DP Rig System 3.9.28. Me desculpe, esse vídeo ficou grande, eu sei, mas é sempre bom a gente falar o que foi feito
e já explicar para vocês que agora a gente tem essa nova planilha e é a partir dela que a gente vai continuar o nosso desenvolvimento, tá? Então eu espero que vocês entendam que a gente tem muitas limitações, tem muitas coisas que a gente quer fazer. Às vezes a gente não consegue fazer tudo, esse ano tá tão difícil para todo mundo. A gente tem que superar algumas dificuldades que a gente passa, mas eu pretendo dar mais atenção novamente para o nosso script sempre estar atualizado e melhorado cada vez mais, tá? Então eu agradeço muito a atenção de vocês, a paciência e espero que esteja ajudando vocês esses scripts para a gente poder trabalhar de uma forma criando rigs com qualidade e que ajude a gente no nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos, isso aí, valeu!